Olá a todos, meu nome é Davi Pantoja e eu estaria apresentando o trabalho de microcontroladores e microprocessadores, com os seguintes integrantes: Hugo Barros, Wendel Lira, Alberto Gama, Lucas Carvalho, Andrei Batista e Davi Pantoja. O nosso primeiro trabalho em grupo a respeito do relógio em tempo real, utilizando o protocolo I2C. Nesse trabalho, que nós fizemos, nós utilizamos o microcontrolador Atmega 328P em conjunto com o dispositivo DS1307. E com isso, ambos se comunicam através de comunicação serial I2C. Meu nome é Hugo, vou dar prosseguimento aqui ao assunto, falando sobre os microcontroladores. Microcontroladores são circuitos integrados que possuem em seu interior todos os componentes necessários ao seu funcionamento, dependendo unicamente da fonte de alimentação externa. Pode-se dizer que os microcontroladores são computadores de um único chip. A gente tem alguns microcontroladores em fábricas, sensores, embutidos para fazer a medição de algo específico, e entre outros também que existem na indústria. Atualmente, com o mercado e a tecnologia que a gente tem, a internet das coisas chegou para somar, junto com tanto o ambiente residencial como o ambiente industrial, fazendo possível a conexão de sensores, computadores, objetos, sendo um exemplo deles a Alexa, atualmente, que monitora a tua rede. Tu consegue também saber algumas informações sobre o dia, consegue agendar as coisas, fazer ligações, escutar música. Então tem diversas coisas que podem acontecer através da internet das coisas. Inclusive uma delas interessante que eu acho bacana é quando tu cria a rotina. E aí tu consegue ligar, tipo assim, definir que às 6 horas da manhã ligue-se a luz do teu quarto, toque música tal, a TV liga também. Tudo isso plugado, tudo isso em conjunto, na mesma rede, fazendo essa integração. E, logicamente, os microcontroladores têm um papel fundamental na indústria 4.0, que a gente ainda não está vivenciando no país, porque a indústria 4.0 é uma indústria que é cara para investir e atualmente no país a gente não está tendo essas condições para poder investir nessa situação. Mas em alguns países na Europa eles já estão vivendo essa realidade, porque a indústria 4.0 não é somente algo inovador com tecnologias, mas sim uma filosofia de trabalho. Então, é algo que ainda tem muito a se definir. Ainda nesses países, por exemplo, ainda estão definindo essa filosofia nova de trabalho. E basicamente as indústrias podem digitalizar processos, transformar modelos de negócio e melhorar a performance e produtividade. Como eu acabei de falar sobre a questão da rotina e também da filosofia de trabalho. Bom, eu sou Lucas Carvalho e irei explicar um pouquinho sobre o Atmega 328P. O Atmega 328P ele é nada mais nada menos do que um microcontrolador bastante importante nos Arduinos Nano e Uno. Ele também é classificado como processador central de placa, no qual pertence a uma família VR, que foi logo lançado pelo Atmel. Possui também uma arquitetura de 8 bits do CMOS. Ademais, este microcontrolador possui uma memória flash com 32 KB, sendo ela reprogramável, que possui e que as instruções do Atmega são de 16 bits ou de 32 bits. No geral, essa memória é organizada em 16.000 blocos de 16 bits, sendo dessa forma
Pode-se dizer que o maior programa suportado por este microcontrolador é de 16 kilo instruções. Ele também possui uma entrada de 23 pinos para ser programadas, ou seja, essas entradas são entradas normais de saídas dentro do Atmega 328. Possui uma ótima segurança de software e de memória, sendo que a memória flash deste microcontrolador é dividida em duas partes, sendo ela de meio kilobyte para a criação de bootloader e o restante somente para softwares principais, no qual vai ser executado. Além da memória flash, este microcontrolador também possui uma memória SRAM, que é de 2 kilobytes, e uma de EEPROM de 1 kilobyte. Logo ademais, vocês podem ver as pinagens do microcontrolador Atmega 328. Sou o aluno Wendel, vou falar do RTC DS307. RTC é um relógio que mantém o controle do tempo real e possui calendário completo. Ele está presente em quase todos os dispositivos eletrônicos que precisam manter um controle preciso do tempo. O módulo RTC DS307 também possui um espaço na parte superior para um sensor de temperatura, tornando possível montar um relógio completo com data, hora, dia da semana e temperatura, sem a necessidade de outros componentes. Olá, eu me chamo Alberto e vou falar sobre o protocolo serial I2C, ou também conhecido como TWI. Esse protocolo é utilizado para a comunicação de dados em placa de circuito impresso, onde todos os dispositivos são conectados através de duas vias. No caso, os de dados seriais e o clock serial, que as siglas são SDA e o SCL. No caso da linha SCL, é responsável pelo clock do barramento. No caso, ele que gera os pulsos, que o sistema necessita para encaminhar cada passo de comunicação. Enquanto o SDA ele transmite os dados propriamente ditos. Ou seja, aqui nós podemos ver o layout, de comunicação. Esse protocolo, no caso, ele tem ele é um protocolo que ele possui um mestre e um escravo. No caso, temos um mestre e podemos ter vários dispositivos escravos. No caso, são interconectados, nesse barramento I2C, que são basicamente são dois fios. No caso, o SDA e o SCL. No caso, quando existe múltiplos escravos, cada escravo vai ter o próprio único endereço, que ele só vai responder se for selecionado, de fato. Outra curiosidade é que a comunicação vai ser sempre half duplex. Tipo, apenas um dispositivo vai transmitir em cada instante. Bom, dando prosseguimento à nossa apresentação, o software que foi escolhido pela equipe foi o Microchip Studio, né? O Atmel Studio é a plataforma desenvolvida e disponibilizada gratuitamente pela Microchip para desenvolver projetos com microcontroladores, principalmente o Atmega, né? Atmel AVR, Atmel AVR Cortex. E nesse software é utilizada como linguagem de programação C, C++ ou Assembly, perfeito? Algo a discorrer sobre a linguagem C, que foi a escolhida pela nossa equipe para fazer a situação da simulação, é que o domínio da linguagem Assembly era total no primórdio da programação dos microcontroladores. Como Assembly é uma linguagem com baixo nível de abstração, o tempo gasto e o esforço mental são consideráveis no desenvolvimento de programas. Com a evolução tecnológica, o Assembly foi quase que totalmente substituído pela linguagem C. Desta forma, os compiladores têm um papel importante, devendo eficientemente converter programas em C para a linguagem Assembly, que é a compilação, e posteriormente para a de máquina, que é a montagem.
A linguagem C, apesar de sua desvantagem em relação ao tempo de processamento, foi utilizada por ser estruturalmente mais simples, de fácil compreensão lógica e existência de diversas bibliotecas que auxiliam na programação sem a necessidade de conhecimentos profundos de arquitetura do microcontrolador. Isto é, a linguagem C em si, por ser uma linguagem de médio nível, ou seja, está um pouquinho mais longe da linguagem de máquina em relação ao assembly, ela costuma ser um pouco mais fácil de você difundi-la a nível de códigos do que o assembly. O assembly tem funções específicas para cada microcontrolador, que determina uma função específica dentro dos registradores. A linguagem C não. São funções específicas genéricas que são compiladas dentro de um compilador, que são transformadas na linguagem assembly, que posteriormente também é transformada para a linguagem de máquina, né? Para com isso a gente controlar os microcontroladores. A simulação do nosso código está na figura ao lado. Esse código foi utilizado para a simulação do contador em tempo real, né? Um relógio em tempo real. O software utilizado para simular os componentes eletrônicos, além do microcontrolador, foi o Proteus. Esta que é uma ferramenta em software utilizada por estudantes e profissionais, voltada ao desenvolvimento de aplicações de circuitos analógicos e digitais, permitindo que, desde que se faça de projetos por meio de simulações, esquemáticos, layouts. E segue também uma pequena imagem do nosso sistema como um todo, né? Olá, aqui é o Alberto e eu vou mostrar o nosso circuito de funcionamento. Como podemos ver, aqui temos dois dispositivos. O nosso dispositivo mestre vai ser o ATmega 328P, enquanto o nosso dispositivo escravo vai ser o relógio DS1307. Como podemos ver, eles estão se comunicando através de comunicação serial, né? I2C. Ó, o SDA com SDA, SL com SL. E aqui nós temos um cristal, que ele tem a função de oscilador, para dar o clock do relógio. Aqui nós temos só um voltímetro, só para mostrar que essa tensão de referência é 5 volts, e o aterramento. Tá, eu vou rodar para nós vermos o relógio em funcionamento. Aqui, ó, como podemos ver, ó, ele marca as horas e o tempo normalmente. Aqui temos um detalhe que a ideia seria colocar um terminal para a gente ver melhor visualização. Só que como o meu software não é licenciado, ele acaba corrompendo e a gente não consegue utilizar muito bem. E é isso, basicamente, é a simulação do relógio em tempo real. Obrigado.